Galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamil, que mais uma vez na live do nosso canal do Instagram, sempre aparecendo aqui para trazer dicas para os senhores. Espero que vocês estejam muito bem. Agora são 22 horas e 48 minutos desta quinta-feira. Estamos nos aproximando do fim de semana, já chegando próximo ao Dia dos Pais, né? Vai comemorar aí, não sei como é que você vai comemorar. Espero que você comemore bem essa data, porque é uma data extremamente especial, seja para homenagear o seu pai, seja para você ser homenageado por ser pai. Muito bem, vocês devem ter visto que eu coloquei ali no título da nossa live, que hoje é uma live de perguntas e respostas sobre redação, tá? Então nós temos um tema específico, o tema de hoje é redação. Oi Girvete, tudo bom? Como é que você está? Redação da PM vai lançar? Cara, entra no meu site, dá uma olhada lá no curso Redação Sem Drama. Ele já resolve a vida para você. Caso você precise de um curso mais rápido, pegue o Redação Memorável, tá? Muito bem, hoje então nós vamos falar sobre redação. Então, eu quero que vocês tragam todas as perguntas que vocês têm, tá? Todas as dificuldades que vocês têm para eu poder responder. A forma correta é se eu vir, tá? Mas nesse caso você não usa o ele, porque o ele não pode ser complemento, tá? Como você tem que escrever se eu ouvir, nesse caso. Já veio a primeira pergunta, tá? Eu até vou colocar aqui a ideia de perguntas e respostas, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Enfim, vocês vão mandando, tá? A primeira pergunta que eu recebi aqui foi como saber se a redação exige ou não título. Existem duas formas de você saber. A primeira delas é que aparece na proposta, né? Logo abaixo da proposta, ele vai indicar para você as orientações fundamentais e aí vai dizer para você, dê um título à sua redação, tá? Então essa é a primeira forma e é a mais evidente. A segunda maneira é você observar a folha de transcrição. Se na folha de transcrição houver uma linha reservada para o título, você precisa colocar o título na redação. Outra coisa muito importante que eu vejo muita gente, infelizmente, não observar, antes de você ir para a prova, dar uma lida no edital, porque existem lá os critérios objetivos de correção de texto. Então lá você pode encontrar com toda facilidade quais são os critérios de correção do seu texto, inclusive se você vai precisar de título ou não, e se deixar de colocar esse elemento se perde ponto e quanto ponto perde. A depender do edital, essas informações estão corretamente colocadas ali. Eu recebi uma pergunta ali que achei muito legal, achei bem interessante. Essa do Lucas também foi boa, hein, cara? Porra, eu tinha que ativar aqui a estrutura perguntas e respostas, mas eu não sei mais onde é que faz isso no meu Insta. As coisas mudam de lugar nessa porra toda hora. Mas uma das perguntas ali foi, eu posso colocar pergunta na introdução? Tá? Beleza. Essa aqui é uma questão curiosa. E eu costumo responder aos meus alunos da seguinte forma. Sim, você pode colocar uma pergunta em qualquer parte da redação. Em qualquer parte. Contanto que logo após a pergunta venha a resposta. Perfeito? Então, eu quero colocar uma pergunta na minha introdução. Posso? Pode. Só que logo após essa interrogação, a primeira coisa que nós, professores de redação, orientamos os alunos a fazer é colocar a resposta. E por que eu digo isso? Porque sim, pode até ser que o seu texto como um todo seja a resposta àquela pergunta, mas isso deveria ficar claro. Então, quanto mais diretamente você aplicar essa técnica de pergunta e resposta, menos dará a impressão para o corretor de que você se desviou da estrutura fundamental a que você havia se proposto na hora de escrever, certo? Então, eu quero colocar uma pergunta retórica no meio da minha argumentação. Posso? Pode. Só que você precisa utilizar a técnica da resposta. Então vamos imaginar o seguinte, estou escrevendo uma redação sobre influência das redes sociais no comportamento de compra do ser humano. Aí você coloca lá,
Bem, é possível levantar o questionamento se as redes sociais influenciam o comportamento de compra do ser humano. A resposta é, evidentemente, positiva. E isso se afirma porque, e aí você começa a argumentação. Você entendeu? Fez a pergunta, coloca a resposta. A FEFA perguntou quantos parágrafos e linhas. Isso vai depender também da proposta da sua redação. O padrão da maior parte dos concursos públicos é você ter uma redação de até 30 linhas. Para uma redação de 30 linhas, eu sugiro que você adote uma estrutura de divisão de parágrafos entre 4 e 5 parágrafos. Por quê? Porque você consegue dividir o texto em porções proporcionais. Ou seja, uma introdução breve para apresentar a proposta e indicar a sua tese. 2 parágrafos argumentativos e um parágrafo de conclusão. Ou, se você quiser, 3 parágrafos argumentativos e um parágrafo de conclusão. Lembrando que os parágrafos argumentativos devem ter mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Então eu sempre digo aos meus alunos para que eles façam alguma coisa da seguinte maneira: uma introdução até 5 linhas, 3 parágrafos de 21 linhas, 3 parágrafos de 6 a 7 linhas, se faltar em uma você compensa na outra, tá? E a conclusão com aproximadamente 5 a 6 linhas. E aí você vai compensando quando sobrar em uma, faltar na outra, você faz esse ajuste, porque não precisa ser uma coisa estanque, uma coisa presa. Agora, é importante, cara, você saber que um parágrafo de redação precisa ter uma estrutura bem demarcada, que é uma estrutura que nós poderíamos chamar de tópico-comentário. Ou seja, você abre o tópico, tá, daquele texto, faz o comentário, desenvolve a argumentação e encerra o parágrafo. Então, você tem que ter pelo menos 2 períodos dentro do seu parágrafo argumentativo. 3, para mim, é o ideal, mas pelo menos 2, ou seja, pelo menos um ponto final no meio dessa estrutura. Beleza? Então, respondendo a essas perguntas, aqui nós já temos uma. Nossa colega perguntou: Pablo, se eu enviar um recurso sobre a minha prova discursiva, eu corro o risco de ter minha nota diminuída? Bem, depende de como você vai redigir o seu recurso. Você vai redigir o recurso pedindo uma revisão de nota ou você vai escrever o seu recurso pedindo majoração de nota? Porque veja, quando você manda o recurso pedindo para aumentarem a sua nota, o não significa não vou aumentar. Agora, se você pedir uma nova correção, você corre o risco de que sua nota baixe. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Tá? Quantas vezes eu vi a nota baixar? Nenhuma. Mas uma vez já vi um aluno ser desclassificado, porque ele pediu nova correção em vez de pedir majoração de nota. E havia limite de linhas e ele não atingiu, limite de palavras. Isso foi no concurso da PM do Paraná. E ele não atingiu o limite de palavras. Por essa razão, a banca mandou uma mensagem para ele dizendo que ele foi eliminado por um critério objetivo de desclassificação. Tá? Apareceu uma outra pergunta aqui, que é muito inteligente e deliciosa para esse momento, que eu gostaria muito de falar sobre isso. A história de quantos conectivos eu uso na minha redação. Minha gente querida do meu coração, tá? Vamos lá. Essa história de número de conectivos, eu não sei de onde as pessoas tiraram, mas a internet é uma fábrica de mentiras, né? E uma fábrica de absurdos. E eu não sei por qual razão resolveram inventar que existe uma quantidade X ou Y de texto, de conectivos que você precisa empregar. Bem, vamos lá. Eu sou professor de gramática de vocês, tá? O que eu explico sobre os conectivos? Eles servem para ligar períodos, eles servem para ligar elementos dentro de um encadeamento frasal, certo? Conectivo, meu querido, não liga um parágrafo ao outro, tá? O que pode acontecer é você utilizar um pronome para retomar um parágrafo, uma expressão retificativa ou uma expressão de recuperação.
Agora, palavras como portanto, no entanto, contudo, todavia, não são conectivos de retomada, certo? São elementos, são conjunções que conectam ideias dentro do texto. Começar os parágrafos com esses conectivos não tem valor nenhum se você não souber utilizá-los. Então as pessoas decoram lá 5 conectivos e falam, eu vou jogar isso dentro do meu texto. Não é assim, cara. Para você aprender a usar conectivo, primeiro você tem que estudar a conjunção na gramática, saber o papel, a função e o significado. Depois estudar essas conjunções dentro do texto e saber papel, função, significado. E aí você começar a experimentar essas conjunções. Veja só, vou escrever uma frase aqui para vocês, tá? Então, perceba, Pedro estudou muito, no entanto, que ele passou. Essa frase parece certa, mas está errada, tá? Ela está errada, por quê? Porque eu joguei ali a locução conjuntiva no entanto. No entanto, é uma locução conjuntiva de natureza adversativa, ou seja, ela nega aquilo que eu disse anteriormente, tá? Na realidade, a conjunção, melhor dizendo, a locução conjuntiva que eu deveria usar nessa sentença era tanto que. Alguma coisa como João estudou muito, tanto é que passou. Para dar uma relação correta, certo? De proporcionalidade ou de consequência, né? Nesse caso aí para a sentença. Então, observe, eu preciso usar a conjunção de forma correta e não simplesmente porque eu vi no Instagram ou numa aula de 10, 20 minutos o professor falando meia dúzia de abobrinhas sobre conjunção, dizendo decora essas aqui e põe no seu texto. Não é assim, cara. Seria a mesma coisa que eu falar para você o seguinte, olha, para você emagrecer, você tem que comer proteína. Aí você vai fazer a tua dieta e uma vez por dia você come um frango inteiro e uma costela. Você vai emagrecer? Não. Tá comendo proteína? Tá. E daí? O que adiantou essa orientação se ela for uma orientação burra? Uma orientação estúpida? Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Na internet, e essa é a maior crítica que eu faço, cara. Na internet existem professores que são preocupados com os alunos e professores que estão ali para fazer o seu trabalho, para ensinar da melhor forma possível, e existem picaretas. Os picaretas não sabem nem para si, e aí querem ensinar as outras pessoas, certo? Então eu falo sobre isso porque é muito, cara, surgem muitos mitos, como por exemplo esse aqui. No título da redação, posso colocar verbo? É claro que você pode colocar verbo. Quer ver uma comparação simples para você? Imagina um título de um artigo de opinião dentro da internet. Não existe regra de que você não pode colocar verbo ali, tá? Eu posso, quer ver? Vamos pensar numa redação aqui falando sobre pirataria, tá? Pirataria. Eu coloco lá, combate à pirataria online, navegando por mares digitais. E aí? Tem verbo, que é o verbo navegar. Você acha que o título ficou ruim? Não. Você acha que eu perderia ponto por isso? Não perderia. Porque não faz sentido você ter decréscimo de nota em razão de uma coisa como essa. Deixa o like aí, vai dando tempestade de likes que eu não tô vendo o coraçãozinho aparecer, tá? Ó, vai lá, dando coraçãozinho, tá? Para que essa live possa ranquear. Vai compartilhando esse vídeo aí, dá aquele printão violento na tela, printão eu falei. E depois marca o professor. Vamos até fazer uma pose aqui para você bater aqui o print bonito e depois marcar. Aula de redação no canal do professor Pablo, eu estava lá. Dá o print, 3, 2, 1. Beleza. Tá? Então, agora manda a tua pergunta aí. Qual é a tua dúvida sobre redação? Quais são suas angústias? Abre o coração. Quero saber. Vai lá. Fala aí o que é que te aflige sobre redação que não te deixa dormir à noite. Tá? Muita gente entrando aí. Vamos lá, quero que a gente possa discutir esse assunto aí. Fala para mim.
Fala comigo, meu querido. Eu vou ficar. Quando não souber muito sobre o tema, o que fazer? Rezar. Rezar. Eu não vou dizer para você que você pode engambelar, porque você pode, claro, você pode escrever um monte de groselha ali no meio, mas um dos critérios objetivos de avaliação é você ficar preso ao tema, né, atinente ao tema, escrever sobre o tema e desenvolvê-lo. Ah, eu não sei nada sobre o tema, então você faz um sinal da cruz ali, se agarra no terço, tá? Professor, faço média 3 perguntas e respondo durante o meu desenvolvimento. Tá errado? Não, não tá errado. Contanto que você responda de maneira fundamentada, beleza? O que é uma letra legível para a banca examinadora? O próprio conceito de legível é que se pode ler, que pode ser lida. Como ganhar repertório? Lendo, assistindo jornal, ouvindo podcast, tá? Acha que o exercício leva consequentemente à boa escrita? Evidentemente, a prática vai te levar à boa escrita, mas não só a prática, porque você praticar sem conhecimento, né, não vai te ajudar a escrever. Agora sim, agora que tua pergunta veio correta, sim, o exercício da leitura vai te ajudar na escrita, ainda mais se você ler textos de bons escritores, textos bem escritos, né? Textos com boa argumentação, com boa progressão lógica, tá? Então aqui você já tem uma possibilidade de desenvolvimento, tá? Então, sim, vai te ajudar muito. Beleza? Que mais? Cara, por favor, explica termo intercalado. Você está querendo se referir à gramática? Porque se for em relação à gramática, daí vai ser na aula sobre gramática. Você acredita fazer uma redação sem saber conhecimento, sem saber um conhecimento sobre o título? Você quer dizer sem conseguir colocar o título? Sem problemas, dá para escrever uma redação sem colocar o título. Eu prefiro colocar o título quando o texto pede título, antes mesmo de eu escrever a redação, porque a partir do título eu derivo todas as minhas ideias. Mas isso é uma prática minha. Eu oriento os alunos a fazer diferente. A primeiro escrever e depois colocar o título. Como fazer períodos curtos, mas escrever aquilo que deve ser escrito? Não, sem o tema, irmão. Veja, desenvolver redação sem o tema não dá. O título, sem você colocar exatamente o tema, dá. Você pode trabalhar de outra forma. Você pode utilizar uma paráfrase em relação ao tema, tá? Veja, período curto não significa que você tem que escrever meia linha de frase. Período curto significa aquele período que não está extremamente entrecortado por várias orações intercaladas. 2 adjetivas, uma adverbial e uma de natureza coordenativa, certo? Então é isso que a gente quer dizer quando fala sobre período curto, tá? Você não vai ficar contando as palavras ali, cara, não é essa loucura. O que a gente quer dizer é, não tente escrever de forma artificial. Quando eu falo, use sentenças curtas em ordem direta, eu estou querendo dizer para você, não escreva de forma artificial. Não queira, vamos traduzir isso para o bom português. Não queira pagar de gatão. Não queira pagar de bonzão na redação. Dica para não fugir do tema. Simples. Todo argumento que você for desenvolver precisa retomar uma parte da proposta da redação. Beleza? Argumento número 1. Como é que ele retoma uma parte da proposta da redação? Ele retoma no momento que eu for falar sobre isso. Beleza. Tá? Segundo argumento, retoma nessa parte. Então, tranquilo. Aí você garante que você não fugiu. Como é que as pessoas fogem do tema rapidamente? Elas conseguem fazer uma coisa maluca, que é reputar a culpa para alguém, tá? Reputar a culpa para alguém e, de alguma forma,
acabar com a orientação do texto. Então tá lá falando alguma coisa sobre a responsabilidade das grandes empresas tecnológicas sobre produção de lixo eletrônico. E o cara até começa a falar sobre isso, mas aí ele vai ficar falando que o problema é a corrupção e os políticos e a Lava Jato e o caralho, e ele não fala sobre o tema. Então, não dá. Um colega acabou de pedir ajuda em língua portuguesa. Meu irmão, se você estiver precisando de ajuda em língua portuguesa, você precisa de um curso que comece do zero, vá até o infinito e além, você vai lá no meu site www.pablojamilk.com.br e adquira o método Jamilk, faça sua matrícula no método Jamilk e venha estudar comigo, beleza? Já vi, peraí que vi uma pergunta aqui, já vi professores reclamarem de expressões como vale ressaltar que, com o argumento de que se você colocou a X informação no seu texto é porque já acha necessário. O que o senhor tem a dizer? Que essas pessoas não sabem o que elas estão falando, tá? Porque veja, uma expressão como vale ressaltar que é uma expressão de natureza discursiva, comum, certo? Eu fico puto com essa galera que fica dizendo assim, ó, não pode escrever a palavra tal, não pode usar a expressão tal. Cara, quase tudo pode numa redação, se você souber fazer, tá? Quase tudo pode, só que você tem que saber fazer. Então, o cara vai lá e eu conheço muito professor de redação que só fica dizendo o que você não pode fazer, mas ninguém diz o que você pode fazer. Entendeu? Quando chega a hora de ele falar o que você pode fazer, ele pula fora. Ele fala, não, eu não posso escrever a redação para você. Você que tem que dar os seus passos aí. Então, isso aí é picaretagem. O cara ficar só dizendo o que não pode fazer, não pode usar a palavra atualmente, não pode usar vale ressaltar que, não pode usar, vai cachimbar um prego, cara. Vai cachimbar. Por quê? Porque alguns dos melhores escritores utilizam essa estrutura. Agora o cara vai querer comparar, tá? Vai querer se comparar a um grande escritor, sendo que o maluco ali tá observando algum tipo de texto ali que ele nem sabe como é que é. As pessoas desencravam dicas, eu não sei de onde, cara. Umas dicas que não existem, umas mentiras assim, que eu fico puto com isso, cara. Eu fico puto. É por isso que eu tomo 2 remédios pra cabeça por causa disso. Porque é uma preocupação do caralho para ensinar corretamente para as pessoas as coisas, e aí vem Zé Orelha e explica coisa errada. Tá? Isso me deixa puto da minha cara. Que mais? Tá perguntando aí. Nos indique as leituras editoriais para compreendermos melhor as estruturas, etc. Para você roubar estruturas, né? Cara, pega o editorial de um jornal de que você gosta, tá? Um jornal de circulação nacional com bons escritores, bons redatores, um texto que agrada a sua leitura. Leia os artigos e vá pegando, ó, essa frase aqui é legal para introduzir uma redação. Olha só essa expressão aqui como ficou boa na amarração argumentativa. Não existe texto original. Não existe texto original. Ninguém é o Adão textual que vai inventar um texto. Não tem, não existe, beleza? Não existe. Quem falava isso, Mikhail Bakhtin, um dos maiores teóricos da linguística, beleza? Ninguém sabe se foi o Bakhtin ou o Voloshinov, mas enfim. Não existe texto original. Então o que você faz é uma espécie de curadoria de estruturas e ideias, faz um amálgama disso e joga na sua redação, certo? E joga na sua redação. Quando eu falo amálgama disso, eu vou explicar isso em outros termos. Você pega várias estruturas de textos que você já leu, várias ideias, mistura tudo, faz uma maçaroca, põe na sua forma, quando eu digo sua forma, é na sua cabeça, e vai mandando o texto ali linha por linha até você fazer a pessoa do outro lado chegar à sua conclusão. Se você nunca parou para pensar, um texto argumentativo nada mais é do que você tentar fazer a pessoa que está lendo o seu texto chegar até o fim e dizer, ele tem razão, concordo com ele. Esse ponto aqui tá certo. É isso, tá? É isso aí. Manda mais.
Professor, como desenvolver estudo de caso em até 90 linhas? Eu tenho conhecimento da matéria específica, porém não consigo reproduzir em texto. Se eu fosse escrever, daria umas 10 linhas. Em primeiro lugar, quando você vai escrever um estudo de caso, você tem que começar retomando, são 90 linhas, retomando o caso que foi apresentado para você, certo? Como se você estivesse escrevendo os memoriais de um processo. Então, você retoma o caso e aí você começa a explicar tecnicamente cada um dos pontos do estudo de caso. Só que você não pode explicar tecnicamente dizendo assim, bem, então, vamos pegar na área da enfermagem. Deveria ser utilizado o abocate XYZ. Deveria ser utilizada uma agulha para injeção subcutânea, intramuscular. Não é só a respostinha assim curta e seca. É explicar o porquê, explicar as características, e aí você vai preenchendo, você vai recheando o seu texto. Cara, 90 linhas eu considero um espaço curtíssimo para escrever uma redação, tá? Até onde intertextualidade não é considerada plágio? Intertextualidade é você basicamente citar um outro texto dentro do seu, ou utilizar uma estrutura semelhante, quando eu digo estrutura semelhante, um arranjo de palavras da mesma forma. Quando é que passa a ser plágio? Quando você copia tudo, tá? E não dá os créditos. Aí é plágio. Lógico, estou falando do conceito de plágio numa redação, beleza? Uma redação comum. Estou falando do conceito de plágio no aspecto técnico, porque daí na linguística forense a gente trabalha com graus de plágio, tipos de plágio. O Jácio Break soltou sobre começar a redação com atualmente no Brasil ou diante desse quadro desafiador. Se você começar diante desse quadro desafiador, fodeu. Porque qual é o quadro? Você precisa explicar qual é o quadro. A expressão diante desse quadro desafiador pode ser usada, mas depois que você explicar que quadro é. Atualmente no Brasil você pode usar na tua redação? Pode. Claro que pode. Só que o que vem depois disso? Atualmente no Brasil há muitos brasileiros. Que novidade. Entendeu? Então, atualmente no Brasil se discutindo um debate a respeito da descriminalização das drogas. Pronto, agora eu já fiz uma introdução um pouco mais digna, porque ela mostrou que veio, né? Apresentou a proposta. No Brasil contemporâneo, quer usar? Usa. Só que o que importa é o que vem depois disso. Eu já falei para vocês, não fiquem se prendendo a uma palavra ou a uma expressão. Não é isso que faz diferença na sua nota final. Você não vai deixar de atingir 13 pontos e ficar com 7 se você usar a expressão no Brasil contemporâneo. Você perde ponto pra caramba se você não desenvolve o texto, se você não fala do que o cara está pedindo. Bora de professor, como considerar uma boa redação? Não entendi sua pergunta. Como é que o professor considera uma boa redação? Posso começar uma redação com a palavra hoje? Eu estou esperando que alguém responda pro nosso brother. Porque eu já falei para vocês milhares de vezes que vocês podem começar com o que vocês quiserem, contanto que vocês saibam amarrar o texto. Você pode começar com qualquer palavra, sei lá, mesmo um palavrão. Até um palavrão, se você puser entre aspas, né? Só pode ter 3 erros na redação. Você se refere ao quê? A 3 erros de natureza ortográfica aí dentro da redação do Enem? 3 erros da mesma natureza, sem que desconte ponto de domínio da norma culta. Aí sim, mas isso não tem nada a ver com concurso público. Isso é para Enem. Professor, o verbo é transitivo indireto ou o complemento dele é adjunto adverbial? Já vi discordância entre professores em relação a regência. Qual verbo? Qual verbo? Tem que saber qual verbo é. Ao se decorrer sobre não dá, porque é discorrer. Decorrer é passar. Que mais? Vocês viram, cara, como o meu olho tá ruim? Parece que cada dia que passa fica pior meu olho com esse negócio da vermelhidão, hein?
Salve, Rafael, vulgo Teitei, um dos guitarristas mais proficientes do oeste do Paraná. Vai, manda pergunta aí, ó. Vou responder mais duas e vou embora. Professor, explica um pouco sobre coesão e coerência na redação. Forma bem simples. Coesão é a conexão intrafrasal, certo? Intrafrasal. Ou seja, conectar as sentenças, amarrar a estrutura das frases. Coerência, amarrar as ideias, certo? As ideias. Sobre referências culturais, a pessoa cita caneta azul, azul caneta atualmente no Brasil. Pode. Quer ver? Eu vou demonstrar para você. Tô começando a minha redação, tá? Começando. A minha redação é sobre degradação cultural dentro do Brasil. Beleza? E eu coloco assim, abre aspas. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, azul caneta. Tá? Fecha aspas. Esses versos despretensiosos já foram alvo de milhares de visualizações dentro das mídias sociais, tais como YouTube, Instagram e tantos outros. O que essas frases escondem é a degradação cultural que se opera no Brasil, seja por uma facilitação de propagação de informações, seja pelo desvio, seja pela busca do indivíduo por diversão a qualquer custo, ainda que seja para rir de outras pessoas. Ponto. Enquanto o cantor fulano de tal comemora suas visualizações e seus streamings dentro das grandes plataformas, mal ele pode imaginar que as pessoas ouvem sua canção não por razão de sua bela voz, de sua capacidade poética destacada, mas sim porque é uma espécie de expressão cultural tão ridícula que beira a bizarrice e ao absurdo. As pessoas, de certa forma, estão rindo dele e não para ele. Essa comédia, em última instância, mostra que o brasileiro contemporâneo chega aos últimos graus do ridículo para rir ou buscar a fama fazendo outras pessoas rirem. Pronto, e eu citei caneta azul, azul caneta, e meu texto duvido que alguém ia zerar por ter citado, tá? Então, mais uma vez, quebrando esse mito aí sobre a redação, beleza? Tá? Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, cara. Escrever é uma tarefa trabalhosa? Sim, mas muito compensadora. Quero te agradecer pelo seu curso de Português Express, que me ajudou muito no concurso. Muito obrigado. Muito obrigado, minha querida. Então a ideia, quando vocês escrevem, é sempre buscar refletir a respeito do tema, organizar essas ideias previamente e depois transferi-las para o papel. Aqui, o verbo ir é transitivo e indireto ou tem como complemento adjunto adnominal? Bem, vamos partir da regra, tá? Da consideração anterior, né? Vamos buscar o Rocha Lima aqui para falar. O Rocha Lima vai nos ensinar que o verbo ir é um verbo intransitivo, certo? Porque a sua ação se encerra na própria predicação. Ou seja, se eu disser o professor já foi, você consegue compreender que ato ele praticou, tá bom? Isso garante, pela teoria da predicação, de que nós estamos diante de um verbo intransitivo. Agora, alguns autores mais recentes consideram que ele se trata de um verbo chamado transitivo relativo ou transitivo circunstancial.
que significa o seguinte: não se trata necessariamente de um verbo transitivo, mas sim de um verbo que guarda uma relação com o elemento modificador, ou seja, com o adjunto adverbial. Então, nesse caso, você teria, tá, a ideia de uma necessidade de relação entre uma estrutura de adjunto adverbial e o verbo. E isso você notaria pela regência de alguns verbos transitivos relativos, como chegar e ir, no sentido de quem vai, vai a algum lugar, e de que quem chega, chega a algum lugar. Essas preposições não estariam, segundo essa teoria, presas ao adjunto, mas estariam presas ao verbo, tá? Eu discordo dessa posição porque você pode alterar essas preposições se você quiser alterar a semântica da forma verbal. Então, né, você pode continuar considerando o verbo ir como um verbo intransitivo, porque a teoria da transitividade circunstancial, da transitividade relacional, não é uma teoria majoritária, certo? Não é uma teoria que tem capilaridade dentro do universo da gramática normativa. Então, na minha opinião, pode continuar considerando verbo intransitivo, tá bem? Meu povo lindo, muito obrigado por vocês assistirem a esta aula até aqui. Lembrando, o site está em promoção. Todo o site com desconto. Curso de literatura, curso de redação, método Jamilk, passaporte Jamilk também está com desconto. É só você entrar lá no www.pablojamilk.com.br, escolher o seu curso e ser feliz. Antes de ir embora, eu vou responder a última pergunta, do Marconi. Por que tratá-lo-ás tem dois acentos? Porque no caso de formas verbais associadas a pronomes, você deve considerar cada unidade da palavra como uma palavra dotada de um padrão tônico. Ou seja, tra-lo-as, você tem nesse caso o tra, certo? Que é uma forma monossilábica terminada em a, e você tem o as, que tem a mesma característica. Então é como se você tivesse o monossílabo tônico, assim como pá, assim como paz, certo? E são dois dentro da mesma sentença, dentro da mesma palavra. Então você, para cada unidade dessa palavra, você analisa uma regra de acentuação. Por exemplo, o lo, por que não tem acento? Não tem acento porque se trata de um monossílabo átono, enquanto tra e as são monossílabos tônicos. Pablo, como é que eu sei que o lo é um monossílabo átono? Porque ele é formado por um pronome oblíquo átono, tá? Essa aí é a razão, tá bom? Muito boa noite, meus queridos. Até a nossa próxima live. Vocês sabem, toda noite uma livezinha por aqui para a gente aprender língua portuguesa, redação e tudo mais. Beijo, força, guerreiros!